E nessa aula a gente vai falar sobre o método B7, que é um método extremamente interessante para otimizar o tempo, ou seja, você consegue reduzir o tempo total da sessão de treinamento e é um dos motivos pelo qual grande parte das pessoas alegam que não praticam exercício físico, que é a falta de tempo. Você consegue tornar o programa mais dinâmico e isso também é interessante porque grande parte das pessoas dizem que não tem motivação para treinar. Então você já torna o treino mais rápido e também mais dinâmico através do B7. Outros fatores importantes é que você consegue aumentar, por exemplo, o estresse mecânico e também o estresse fisiológico durante um programa de treinamento. Então o método B7 ele consiste na realização de 2 exercícios em sequência que podem ser para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. Ou seja, você pode fazer dois exercícios direcionados para o mesmo grupo muscular ou, por exemplo, para grupos musculares diferentes. Então, se você utilizar o mesmo grupo muscular, você pode aumentar o estresse mecânico e o estresse fisiológico daquela combinação. E se fizer diferente, por exemplo, um de superior e um de inferior, você pode reduzir esse estresse mecânico e o estresse mecânico, pode até aumentar o estresse fisiológico. E isso é importante porque você mantém dinâmico, mas você consegue manipular para diferentes públicos, ou seja, para um público um pouco mais avançado e para um público um pouco menos avançado. Tá? Então, B7, realização de 2 exercícios em sequência, sem tempo de intervalo entre eles. Então você vai fazer um exercício, imediatamente você vai fazer o outro, somente tem o tempo da troca. Tá? Podem ser selecionados exercícios para o mesmo grupo muscular ou para grupos musculares diferentes. Então, se for um indivíduo mais avançado, você pode direcionar para o mesmo grupo muscular. E se for um indivíduo mais iniciante, por exemplo, você pode utilizar segmentos diferentes ou grupos musculares diferentes. Se for para o mesmo grupo muscular, pode ser interessante variar a mecânica do exercício. Isso é muito interessante. Então, por exemplo, se você for direcionar para o peitoral maior, ao invés de você realizar um supino reto com a barra livre e depois o supino reto com o halter, é interessante que você faça variação, por exemplo, do vetor de força. Então, realizar, por exemplo, no banco reto e outro exercício no banco 45, por exemplo. Então, mudar esse padrão de movimento é interessante para recrutar unidades motoras diferentes. Tá? Para indivíduos iniciantes, pode ser mais interessante o uso de exercícios para agrupamento diferente, como eu disse. É um indivíduo que poucas vezes vai ter um bom nível de treinamento, então você fazer essa variação de grupo muscular diminui o estresse mecânico, tá? E também o estresse fisiológico. Interessante para gerar maior estresse fisiológico ou mecânico, otimizar o tempo e tornar o treino mais dinâmico. Então, como eu disse, muitas pessoas não praticam exercício físico por falta de tempo e por falta de motivação. O B7 ele pode ser uma estratégia interessante para otimizar o tempo, ou seja, reduzir o tempo total da sessão e também tornar essa sessão mais motivante e mais dinâmica. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, supino reto com halteres, mais supino inclinado com a barra livre. Tá? Ou seja, são exercícios para o mesmo grupo muscular, porém com mecânicas diferentes, vetores de força diferentes, posicionamento do corpo diferente. Então você consegue recrutar unidades motoras diferentes através dessa variação. Tá? O outro exemplo, supino máquina mais leg press horizontal. Então são grupos diferentes, segmentos também diferentes, indicados aí para indivíduos iniciantes. Então dessa forma aqui, você consegue ter a mesma dinâmica, ou seja, se torna mais motivador por fazer exercício em sequência, acaba ficando um pouco mais rápido, um pouco mais dinâmico e o praticante ele pode ficar mais motivado com essas variações. Agora, é importante também entender que mesmo dentro da classificação iniciante, existem pessoas que vão ser extremamente sedentárias, que estão vindo aí de anos e anos e anos e anos sem treinar, com pouca experiência com exercício, por exemplo, não conhece a nomenclatura dos exercícios, e tem outros que são iniciantes, mas que já têm uma certa experiência, apesar de terem ficado um tempo parado. Então também tomar cuidado com a seleção do exercício, identificar quem é esse aluno, se às vezes é interessante ou não fazer essa combinação, tá? E se você julgar que é interessante, que ele tem uma boa capacidade para fazer essa combinação, você pode utilizar, que vai ficar mais dinâmico. E para indivíduos intermediários e avançados, você pode combinar
tanto, né, para grupos musculares diferentes, como também para o mesmo grupo muscular, aumentando o estresse mecânico daquele segmento e daquele grupo muscular.